Este programa tem o patrocínio de Nutri. Olá, uma vez mais, bem-vindo à Casa do Viva Saúde. Já tinha reparado que mudamos de cenário? Espero que aprecie a nova imagem e esteja preparado para mais um tema do seu máximo interesse. Hoje vamos ter a doutora Anabela Neves, hematologista, a explicar-nos sobre uma patologia genética do sangue, que pode ser causa de um crescimento lento, crise dolorosa de vaso-oclusão, ritmo cardíaco acelerado e tantas outras coisas. Está curioso? Hoje vamos falar de anemia falciforme. Olá, doutora Anabela Neves, obrigada pela sua presença. Bem-vinda à Casa do Viva Saúde. Obrigada. O que é exatamente uma anemia? Uma anemia é uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que pode ter múltiplas causas. Habitualmente provoca cansaço, palidez, dificuldade em desempenhar as tarefas habituais. De que forma se manifesta? Podemos perceber isso pelo estado da pessoa, porque se queixa, porque não consegue fazer aquilo que habitualmente costuma fazer. Em termos de observação, também vemos palidez, é muito comum. E depois através de testes analíticos. Portanto, em termos de análise, o hemograma, que é a análise do sangue, mostra-nos a diminuição dos glóbulos vermelhos e da hemoglobina. É uma maneira de nós fazermos o diagnóstico. E a anemia falciforme é uma anemia diferente, portanto? É uma anemia diferente. Talvez é uma anemia hereditária congénita, é capaz de ser a anemia hereditária mais frequente e mais conhecida, e que é prevalente no continente africano. Tem uma característica muito particular, que é o facto dos eritrócitos terem no seu conteúdo a hemoglobina S. Habitualmente, no indivíduo normal, a nossa hemoglobina é a hemoglobina A, tem umas características próprias. A hemoglobina S confere aos eritrocitos uma característica especial e que depois vai ser responsável por toda a patologia da anemia de células falciformes. Estes eritrócitos ficam com a forma de foice, são muito rígidos, perdem as características habituais dos eritrócitos normais e têm dificuldade em fazer a circulação pelos pequenos vasos, nomeadamente pelos capilares, e então provocam aquilo que nós chamamos por veno-oclusão, ou seja, provocam uma oclusão dos pequenos vasos. E isso vai ser o fundamental, a parte patológica desta anemia, portanto, que vai levar depois a crises dolorosas. É diferente num adulto e numa criança, a forma como se manifesta? O quadro clínico é diferente. Habitualmente é possível fazer o diagnóstico a partir dos 6 meses, porque até aos 6 meses todas as crianças têm um tipo de hemoglobina, que é a hemoglobina fetal. A partir dessa altura, no indivíduo normal, vai surgir a hemoglobina A. Nos indivíduos com anemia de células falciformes, forma-se então a hemoglobina S. As crianças têm também crises dolorosas. Estas crises dolorosas mais frequentemente são as dactilites, em que provoca inflamação das articulações dos dedos e dos pés, e que é muito doloroso, precisam de fazer medicação, muitas vezes precisam de recorrer ao hospital. Portanto, isto no que se refere à parte dolorosa. Por outro lado, estas crianças, como têm anemia, ficam também mais pálidas, podem ter frequentemente infecções. Isto é grave porque estas infecções podem levar à morte. Ficam mais frágeis, não é, doutora? As crianças ficam mais frágeis, o baço deixa de funcionar. O baço é um órgão importante na defesa para as infecções. A anemia provoca também alterações a nível do baço, ele deixa de funcionar e então elas ficam mais vulneráveis às infecções. E em África há uma prevalência elevada de morte nas crianças, precisamente devido a esta anemia. E estava-me a dizer, falou agora das crianças e nos adultos, de que forma se manifesta? Nos adultos, as crises dolorosas habitualmente afetam os membros, os braços e as pernas, podem afetar também a coluna e podem provocar uma dor tão intensa comparável com a dor oncológica. Os doentes adultos, muitas vezes, é terrível e muitas vezes os profissionais de saúde não estão alertados para esta patologia.
Na Europa ela existe, mas não é tão prevalente, portanto é relativamente rara e nem todos os profissionais têm o conhecimento desta doença. O doente Acabam adulto, por, desculpa interrompê-la, sim, podem acabar por achar que é uma outra doença e medicar a pessoa nesse sentido? podem não valorizar a dor, esse é que é o grande drama. O doente, habitualmente, quando recorre à urgência, estamos a falar do doente adulto, já esteve a fazer medicação em casa. Portanto, ele já está ensinado para fazer automedicação com analgésicos que habitualmente atuam na sua situação e só recorre à urgência quando é necessário e quando já não controla a dor com a medicação habitual. E nessas situações, muitas vezes é necessário internar o doente para fazer, para fazer o despiste também de uma infecção. Muitas vezes as crises também cursam com infecção e é preciso fazer antibióticos por via endovenosa. E em termos de analgesia, muitas vezes tem que se recorrer à morfina. E, portanto, para fazer a morfina com alguma segurança só em ambiente hospitalar. E com tanta medicação, com tantas dores, acredito que as pessoas, como disse, medicam-se em casa e acabam por tomar tanta coisa que o corpo, se calhar, acaba por ganhar habituação. Pode acontecer, mas habitualmente, e isso tem que haver uma boa relação com o pessoal de saúde e especialmente com o médico, o doente deve estar devidamente elucidado sobre os medicamentos que pode fazer e como os pode fazer e perceber que a partir de certa altura não serve de nada aumentar a dose, mas sim que deve recorrer ao hospital. E aí então uso a morfina e de outras coisas? A morfina é o tratamento de eleição da dor. Porque devem ser mesmo dores horríveis. São dores terríveis, Há uma maneira de nós podermos avaliar a dor num serviço de urgência, que é através de escalas próprias, porque a dor é subjetivo, não é? E, portanto, só o doente é que pode descrever da melhor maneira a dor que tem. E cada doente tem a sua dor. Ainda bem que fala nisso. Existem vários quadros clínicos para se detectar uma anemia falciforme? Existem vários quadros clínicos. Portanto, como já referi, as dores ósseas são aquilo que é mais frequente, mas podem existir outras situações bem mais graves, e que afetam os órgãos, porque este fenómeno da veno-oclusão pode acontecer em qualquer órgão do nosso organismo. Pode acontecer a nível do pulmão e provocar uma situação temível que é o síndrome torácico agudo, que podemos comparar a uma pneumonia. Portanto, o doente queixa-se de febre, tem tosse, tem falta de ar, e depois há umas análises específicas e convém fazer para detectar se por trás disto está uma infecção e se a situação não for tratada a tempo, ou por vezes pode-se complicar e o doente ter que ser ventilado. Portanto, e isto cursa também com dor muito intensa. Tem que fazer analgesia e, por outro lado, tem que fazer antibióticos. Portanto, isto é um dos quadros clínicos que pode acontecer e afetar os órgãos. Depois, outro quadro também é a nível cerebral. Os doentes podem ter tromboses, podem ter AVCs. Isto é uma doença que desencadeia muitas outras coisas. Exatamente, não? Porque podem ficar com sequelas, portanto, podem ficar sem mexer de um lado direito ou do lado esquerdo, podem ficar com alterações da fala ou alterações da visão. E isto deve ser tratado de uma maneira especial. Portanto, os médicos que tratam estas anemias sabem que, para além do tratamento específico de cada uma destas situações, estes doentes devem ser submetidos a suporte transfusional. Ou seja, visto que no seu organismo tem uma anemia que é caracterizada por este aumento da hemoglobina S, que é normal, o fazer a transfusão vai permitir que se diminua ou que se dilua essa hemoglobina S, ou dar um sangue que é compatível, mas que é um sangue normal. E, portanto, por exemplo, os doentes que tiveram um AVC, um acidente vascular cerebral, devem ficar num programa transfusional durante cerca de 3 a 5 anos. Porque, de uma maneira geral, não se deve transfundir. A transfusão em si acarreta alguns riscos. É importante frisar isso. Na maior parte das situações, os doentes com crises dolorosas não precisam de fazer transfusões, mesmo com a anemia, porque o organismo habitua-se àquele nível de hemoglobina, portanto, e eles conseguem fazer uma vida relativamente normal, fora das crises ou de outras complicações, e viver com aquele nível de hemoglobina. Mas em determinadas situações clínicas é necessário recorrer à transfusão. E o acidente vascular cerebral é um deles. Embora seja uma doença muito bem estudada a nível genético, e nós temos várias mutações que já são bem conhecidas e que têm
o nome dos grupos étnicos ou dos países onde elas são prevalentes, que é o caso do Senegal, Camarões, Benin, Bantu e árabe indiano. Estas mutações são importantes de conhecer. Isto é possível fazer o estudo de cada doente, porque cada uma delas está relacionada com um quadro clínico. Sabemos que, por exemplo, que o haplotipo ou mutação Senegal que confere um quadro clínico mais benigno. Porque há doentes com anemia de células falciformes que acabam por não ter crises e que muitas vezes são diagnosticados Isso ainda é pior, na adolescência. Não. Quando não se tem nenhum... Pode ser grave, manifestação. pode ser grave, principalmente quando se pensa depois em ter descendência, não é? E aí é importante, e se calhar podemos falar disso, mas isto significa que como não têm clínica, portanto não têm sintomas, acabam por... e tem a ver com as tais mutações, que são relativamente benignas. Há doentes que têm muitas crises, têm 4, 5 crises por ano e que precisam de internamento hospitalar, e há outros que não. Vão uma vez por ano ao médico e só por uma questão de rotina. Doutora, e os portadores também passam a doença aos filhos? Também podem passar a doença aos filhos. E é importante fazer o estudo dos portadores, porque os portadores são saudáveis. E, portanto, as pessoas podem pensar, as mulheres podem pensar em engravidar e não sabem que têm um gene que pode ser transmitido ao filho e conferir e, portanto, provocar esta anemia de células falciformes. Mas sendo portadora, a grávida, essa eventualidade só existe se o marido também for portador, o pai da criança, exatamente. E isso só irá acontecer também a 25% dos casos. Ou seja, antes de nascer a criança, nunca se sabe como vai ser a criança, não é? Portanto, pode ser uma criança portadora e é igual aos pais, é perfeitamente saudável, ou então pode ser doente, com uma anemia de células falciformes. Doutora, é um tema bastante interessante, então vou fazer apenas uma breve pausa para nos esgotarmos já o tema todo. Sabe qual é o impacto da anemia falciforme na população? Fique com a peça que nós voltamos já a seguir. Cerca de 5% da população mundial sofre de doenças hereditárias do sangue. Estima-se que, por ano, nascem cerca de 300 mil crianças portadoras destes problemas, incluindo a anemia falciforme. É transmitida através dos genes de ambos os progenitores, que não são necessariamente doentes, mas que podem ser meros portadores deste tipo de anemia e perfeitamente saudáveis. A transmissão é efetuada em 25% dos casos. Ainda que seja mais prevalente em África, tem-se difundido por outros países devido ao fenómeno das migrações. Os esforços têm sido efetuados no sentido de alertar a comunidade internacional para os transtornos causados por esta doença. Aliás, em 2010, a Organização Mundial da Saúde adotou um plano de prevenção e tratamento. O objetivo é fomentar um acesso equitativo aos serviços de saúde e de apoiar a investigação no sentido de melhorar a qualidade de vida dos mais afetados. Vamos continuar a tirar todas as suas dúvidas com a doutora Anabela Neves, já que é esse o objetivo do nosso programa, esclarecê-lo. Mas, caso as suas dúvidas persistam, faça como o Cláudio Batista, que nos deixou a seguinte questão no mural do nosso Facebook. Que cuidados deve ter um doente com anemia falciforme? Pode responder-nos, doutora Anabela Neves? Um doente com anemia de células falciformes pode ter um dia-a-dia perfeitamente normal, fora de crises, e é importante frisar isso. Porque estes jovens podem ir à escola, fazer a sua aprendizagem, tirar um curso e ter uma profissão e formar família. Têm que ter alguns cuidados. Há medicação que devem fazer, nomeadamente suplementação com vitaminas, devem ter uma dieta adequada e devem evitar situações que podem levar ao aparecimento das crises, nomeadamente a exposição a alterações climatéricas, a exposição ao frio. É uma situação que pode provocar o aparecimento da crise. Um banho no mar em água fria também pode provocar isso. A desidratação é muito frequente. Aliás, eles sabem e começam mesmo quando têm a crise logo a fazer uma hidratação forçada. Portanto, mais de 2 litros ou cerca de 2 litros de água, que é aquilo que devem beber. E pronto, e no doente que depois necessita de ser internado, nós sabemos que também os médicos têm que fazer uma hidratação com sores. Depois devem ter atenção também às infecções. Portanto, como são doentes em que o baço não funciona,
a suscetibilidade às infecções é muito grande. E há uma coisa que se deve frisar, que é a